Senhor presidente, senador Cassol. Senhores senadores, eu quero aqui parabenizar o senador Cristóvão, também o senador Jorge Viana, pela celeridade como relatores sobre essa matéria do projeto 77, como é conhecido, que vem dar agilidade, especialmente nessa área tão necessária para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, senhor presidente, senhores senadores, eu que tenho defendido aqui nessa casa, em audiência pública, tenho defendido a fosfoetanolamina, e, ao mesmo tempo, eu vejo com tristeza quando o próprio Ministério da Saúde, há poucos dias atrás, abaixou uma portaria, senador Delmário, e aonde, nessa portaria, criou um grupo de trabalho para que pudesse, um grupo de médicos, pesquisadores, pudesse trabalhar em cima da fósforo. O que me entristece é ver um depoimento do Dr. Carlos Gil, médico oncologista, diretor de pesquisa clínicas do INCA. Senador Cristóvão, esse depoimento desse médico é absurdo. O Ministério de Ciência e Tecnologia colocou 10 milhões de reais para poder fazer o início das pesquisas da fósforo. Vem esse médico que não está preocupado com a saúde das pessoas, está preocupado no mínimo com dinheiro, e falou que não colocaria nem 100 mil reais para essa pesquisa. Eu pergunto esse médico, eu queria fazer um desafio para o Dr. Carlos Gil, se ele topa tomar uma dose de quimioterapia. Se ele topa tomar uma dose de quimioterapia. Porque a fósforo, nosso presidente do CIDIO, é um medicamento barato. Está aí, feito já as pesquisas em rato, e nos seres humanos, mais de milhares já de pessoas já estão utilizando, tem resultado. Nós temos aqui nessa casa a Maria Cecília, que foi minha assessora e a diretora, assessora do recurso humano, o irmão dela foi para casa para morrer aqui em Goiânia. E no dia que eu fiz o primeiro discurso, ela entrou na justiça, no outro dia conseguiu o medicamento, o irmão dela está dirigindo, está com a vida normal. O tumor que tinha no pulmão é de 18 centímetros, quase 18 centímetros, hoje está com 7 centímetros. Resultado, aí vem um médico que participa desse grupo de trabalho e diz o seguinte: não, eu não boto nem 100 mil reais, eu pedi para o ministro que tire esse açougueiro dessa pesquisa, porque ele, na verdade, ele tem que voltar lá para o açougue, porque se ele faz um tratamento desse hoje, antes de começar, ele não é profissional de oncologia. Ele devia ser neutro, ele devia estar lá imparcialmente para poder ver o resultado dos pesquisadores da USP, tanto o doutor Gilberto, do Vanei, como do Salvador, como também do doutor Renato, que é oncologista, e para saber o resultado junto com as pessoas. Não, antes de começar a pesquisa, ele já deu o veredito que ele não botava nem 100 mil reais para poder fazer essa pesquisa. E o que nós buscamos aqui no Senado? É aprimorar, é inovar, é diminuir a burocracia. Nós não podemos ser um país que tem 1% só de índice de pesquisa a nível nacional de inovação de pesquisa, gente, pelo amor de Deus. Nós temos muito mais, nós temos pessoas sérias, competentes, mas o que precisa, na verdade, é essa casa dar a legalidade necessária para que se possa ter acesso não só a essa pesquisa, como as demais pesquisas. Eu fico triste também que, infelizmente, até a Associação de Farmácia entrou na Justiça, o senador Cristóvão, derrubaram a liberação pela Justiça desse medicamento. Esses pacientes que já vêm se tratando há 30, 60, 90, 120 dias, hoje já estão desesperados, estão sem o medicamento. Eu peço que mais uma vez o Supremo vote e dê o direito à vida a essas pessoas, porque quem já está em estado terminal, qualquer oportunidade que dá, é a oportunidade, senador Raimundo Lira, de poder continuar sobrevivendo. E, infelizmente, pela burocracia, pelo interesse de dinheiro, nós estamos perdendo essa oportunidade. Eu fico triste, por quê? Porque enquanto pessoas humildes e simples, ricos e pobres, estão sendo levados pelo câncer, ainda tem profissional na área da saúde que joga fora tudo que temos, pelo menos pelo conhecimento e oportunidade que temos de fazer algo melhor para a humanidade. Então, portanto, eu quero parabenizar tanto o senador Jorge Viana como o senador Cristóvão Buarque,
pela condução e a rapidez para aprovação desse projeto, e com isso quem ganha não somos nós, quem ganha é a comunidade científica, que vai dar à disposição da sociedade um prazo mais ágil, resultado mais aprimorado e aproveitar o nosso conhecimento. Para que quando a gente descobre alguma coisa, senador do Cid, nós temos que sair do país para poder registrar e poder aprovar? Por que isso? Por que? Para depois comprar por milhões de dinheiro. Quanto dinheiro mais caro? Está o Ivervoy, que custa 5 ampolas, 240 mil reais. Há poucos dias atrás em São Paulo, o Estado de São Paulo era obrigado a comprar na justiça cada comprimido 4 mil reais, Delmário. 4 mil reais um comprimido, que sequer curava, só dava uma sobrevida. Então, portanto, nós temos que aproveitar tudo que for de novo para que possa ajudar a humanidade. Isso eu defendo e vou já defendendo como senador da República. Muito obrigado, senador Cassol. Com a palavra, senador Telmário, depois senador Walter Pinheiro. Nós encerramos a discussão. Eu quero começar parabenizando... Desculpa, senhor presidente. Senador Telmário. Parabenizando o senador Cristóvão, o senador Jorge. E sem nenhuma dúvida, esse projeto, ele vem num bom momento. Ele vem preencher aí uma lacuna, aqui já muito bem explicado pelo senador Ivo Cassol, que eu sinto o senador Ivo Cassol abraçando essa causa como se estivesse nadando, querendo atravessar o mar sozinho, abraço. Não vejo assistência e não vejo amparo. E foi nesse sentido que ontem eu tive a oportunidade de ter uma conversa com a presidente Dilma e levei alguns depoimentos, toda a documentação que o senador Cassol me entregou para que a presidenta, que foi vítima de câncer, fez um tratamento, e ela sabe o que é tratar um tratamento com uma quimioterapia, como eu tratei, como perdi 2 irmãs com câncer de intestino antes dos 30 anos. Eu sei que, sem nenhuma dúvida, eu vi alguns testemunhos de que essa droga, ela pode realmente, precisa, claro, uma análise mais profunda, precisa ver os efeitos colaterais ainda, mas, a priori, ela tem trazido um resultado extremamente satisfatório. Então, o senador Cassol tem abraçado essa causa e esse projeto, ele vem com esse sentido de colocar, ampliar, tirar a burocracia, envolver a sociedade privada, as entidades privadas, porque só assim nós vamos evoluir. E esse projeto não poderia ter passado em boas mãos, né? Passado na mão do senador Cristóvão, senador Jorge Viana, que é ligado a esse, senador Walter. O senador Walter, ele não dorme antes de ler o livro ou uma matéria científica. Isso é praxe na vida dele. Por isso que ele hoje tem um QI elevado, domina, sem nenhuma dúvida, quase como ninguém, esse segmento, e endossa, avalia, né, avalista desse projeto. E essa casa, mais uma vez, vai dar um passo positivo em busca de a gente aprimorar cada vez mais esse momento tão importante para o nosso conhecimento científico. Então, eu acho o projeto de extrema importância e validade e oportuno, mas quero aqui, sem nenhuma dúvida, fazer parceria e coro junto com o senador Ivo Cassol, porque ele abraça uma causa extremamente justa, humanitária e coerente, e que a vaidade está naturalmente tentando impedir com um ou outros que não serão tão grandes suficientes para atrapalhar o desejo e a ansiedade da população e o medicamento que vem numa hora oportuna. Essa era a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado, senador Telmário. Agora a palavra do senador Walter Pinheiro, que vai para a cama com o livro. Eu não quero dizer com quem eu vou para a cama, porque na realidade eu não preciso estar reafirmando algo que eu já faço há 38 anos, então, portanto, não há necessidade. Mas eu acho que a boa vontade de Telmário é que o Telmário tem a seguinte visão, né? Como eu vim para o Planalto, viu, Cristóvão, aqui como deputado, e aqui é mais alto, então quem indicou, me indicou para um lugar mais alto. Então, meu QI está lá em cima, que foi o povo da Bahia. Então, portanto, Telmário, eu acho que essa é uma... É isso que eu vou falar. Na realidade é o seguinte, eu quero primeiro chamar a atenção, viu, Telmário, de duas coisas, da importância desse tema. Esse é um tema que nos é muito caro, Cristóvão, e lamentavelmente a gente sempre tem feito um debate extremamente perverso sobre esse tema, e esse tema é o tema mais utilizado, meu caro Lira, que Vossa Excelência que é de um Estado que teima, inclusive, em produzir ciência e tecnologia, apesar das condições adversas. As nossas queridas universidades da Paraíba, e, portanto localizada em João Pessoa,
uma e a outra localizada em Campina Grande, né? Portanto, são duas grandes universidades brasileiras. Mas essa teimosia que eu quero me referir, Cristóvão, e essa forma de como a gente trata isso, eu acredito que o projeto pode dar uma ajuda considerável, eliminando essas barreiras, meu caro Jorge, que eu não vou falar de descompromisso, mas é pelo menos um compromisso em quinta escala por parte de governos. Se a gente fizer uma comparação, Cristóvão, desse projeto com o que se procedeu na Alemanha nos últimos anos, nós vamos encontrar umas diferenças assim consubstanciais. E é importante que esse projeto seja absorvido pelo governo para tentar pelo menos seguir a trajetória do que fez a Alemanha ao longo dos anos. Nós não estamos querendo que o Brasil se transforme numa Alemanha, saia de 1/3 que nós temos hoje de empresas que investem em inovação para os mais de 2/3 de empresas que investem em inovação na Alemanha. Eu tive a oportunidade, senador Jorge Viana, de participar do Bom Debate, inclusive o debate que levou a presidenta Dilma a participar de um ato em Hannover, em 2012. Eu fui uma das pessoas que, junto com o Softex, trabalhamos na organização desse ato, uma das maiores feiras de tecnologia, né, que é a CEBI, lá em Hannover, e ela virou uma Feira Brasil. Naquele momento ali, por exemplo, a presidenta Dilma assinou um protocolo com a Angela Merkel, e que com esse resultado nós trouxemos para o Brasil, e coincidentemente está na Bahia, um dos maiores institutos de pesquisas aplicadas do mundo. Da Europa ele é o número 1. No mundo ele figura entre pelo menos os 10 mais importantes institutos do mundo, meu caro Hélio, que é o Instituto Fraunhofer. Presente em todas as regiões da Alemanha, em todas, Cristóvão. Hoje, provavelmente, o Fraunhofer deve ter unidade de ciência aplicada, pesquisa e, principalmente, uma vinculação com a vida, Jorge, da Alemanha, mais ou menos em 67 pontos da Alemanha. Se colocarmos a extensão disso em relação a outros aspectos, como vínculo com a universidade ou coisa do gênero, poderíamos dizer que ele tem uma presença em mais de 85 pontos da Alemanha. É possível você destacar, por exemplo, o que é que o Fraunhofer faz em Freiburg, o que é que o Fraunhofer faz em Kaiserslautern, o que é que ele faz em Bremen, o que é que ele faz em Berlim, ou seja, em cada lugar desse, há uma especialidade sendo trabalhada. O mundo inteiro está festejando hoje os testes que estão sendo feitos na Lituânia em relação ao uso da internet pela luz. Não é o Wi-Fi, é Li-Fi. Quando o Fraunhofer abriu esse debate no mundo inteiro, todo mundo achava o exagero. Mas a tese principal do Fraunhofer para esse debate, de usar a internet pela luz, o Li-Fi, não era para botar a internet em praça pública, que eu acho correto botar. Mas essa é uma consequência. O debate foi feito exatamente para colocar a utilização da internet, inclusive, como um meio para a gente usar o resultado da ciência. Ciência está aqui, ó. Agora tem uns que pegam isso e aplicam e batizam de tecnologia. É isso que os alemães estão fazendo. É isso que, na realidade, nós estamos produzindo. No mundo inteiro, nós precisamos, na realidade, essa é a boa cópia, Cristóvão, que nós precisamos fazer. Agora, além do projeto, é necessário que haja, principalmente, comprometimento. Depois daquele protocolo de 2012, o Fraunhofer se instalou na Bahia, no Parque Tecnológico. Agora, no mês passado, inclusive, o governador da Bahia teve numa agenda, que eu tive a oportunidade de participar da elaboração dessa agenda, não pude ir por causa da sessão do Congresso Nacional que apreciava vetos, então terminei não podendo sair daqui. E um dos debates foi exatamente como é que a gente intensifica, por exemplo, essa nossa relação com o Fraunhofer na área de saúde. Portanto, pegar não só o aspecto da telemedicina, mas isso que o nosso companheiro Ivo Cassol falou aí, que nós traduzimos no projeto de lei 200, que até nós temos apanhado, Ivo, mais do que mala velha para largar o mofo, porque todo mundo está dizendo que nós fizemos um projeto, não sei o que mexe com questões éticas, e eu tenho dito a todo mundo, tragam as sugestões. Nós fizemos o caminho, eu, a senadora Anamélia e o senador Moca, para a gente abrir o debate. Exatamente.
para permitir que as coisas andem mais rápido. Mas nós não estamos querendo tirar os processos anteriores de análise. E o que é que esse projeto traz, na minha opinião, em 5 pontos. Em 5 pontos, vou concluir, senador Delcídio. O projeto traz em 5 pontos, na minha opinião, as coisas importantes. Agora, todas elas são diretrizes. Se o governo não adotar essa posição, se o Ministério da Ciência e Tecnologia, que por sinal, Cristóvão, está falando em acabar a CEPIM. Portanto, era importante. Alguém pode achar que não é assim. É através exatamente do uso da internet, meu caro Teomário, que eu vou ter condição de fazer chegar o resultado da ciência lá na sua querida Roraima. Se não tiver isso, não tem como chegar o resultado lá. Nós não vamos deslocar imediatamente pesquisadores e centros de pesquisas para Roraima, mas eu posso deslocar pela internet o resultado disso. Portanto, esse é o aspecto do debate que nós temos que fazer. Primeiro, o primeiro ponto é exatamente a questão da cooperação, Jorge, e interação entre órgãos, os entes públicos, o setor público e o setor privado. Portanto, como é que você põe as empresas nisso? Volto a dizer, Jorge, menos de 1/3 das empresas, 1/3 investe em inovação no Brasil. Inovação não é só chip. Inovação, Hélio, é escrever o futuro no presente. Isso que é a tradução de inovação. É a gente cravar, é a gente trabalhar, é a gente elaborar o nosso futuro no presente. Isso que é a tradução de inovação. Então, portanto, esse é o primeiro aspecto que é importante. A gente chamar essa parceria, tirar as arestas, tirar o preconceito e tirar, inclusive, essa barreira, que é uma barreira orçamentária. Portanto, botar recursos nisso. O segundo, meu caro Delcídio, é exatamente o estímulo à atividade de inovação nas instituições científicas e tecnológicas e de inovação. Isso tem que ser uma prioridade. Por exemplo, nós estamos aprovando aí, Jorge, um MP que trata de reoneração, na minha opinião, no momento errado. Eu acho que a gente devia chamar as empresas, quando nós fizemos a desoneração, dizer, meu irmão, está aqui, está desonerado esse setor, mas a obrigação é o seguinte, na mesma monta que eu estou lhe desonerando, eu estou lhe obrigando a você investir em inovação. Condicionar. O incentivo tinha que vir amarrado. Só se permitirá dar-se-á o incentivo perante e mediante a contraprestação, ou seja, o investimento em inovação. Portanto, é fundamental fazer isso. No entanto, não. A gente saiu distribuindo incentivo aí, como diz o outro, a 3x4, sem fazer nenhuma amarração. É com inovação, meu caro Teomário, que a gente gera postos de trabalho. Todo mundo no passado, Teomário, eu venho de uma geração que chegou nos anos 80, com a introdução de tecnologia e inovação, nós chegamos a produzir um texto que dizia assim, um dos livros que a gente produzia, dizia assim, automação gera desemprego, desemprego gera automação. Nós invertemos essa lógica hoje. Agora, para essa lógica ser invertida, é preciso, inclusive, que governantes e empresas tenham uma cabeça que inovar não é botar gente para fora. Inovar é fazer isso, é investir cada vez mais, inclusive, no conhecimento humano. Não tem como a gente produzir se a gente não usar as cabeças boas que a gente tem. Portanto, não é botando para fora. O computador é decisivo no campo de batalha, Hélio. Mas quem faz ele e quem projeta, melhor, quem faz o software é que é o determinante para essa jossa funcionar. Então, portanto, esse é que é o elemento decisivo. Né? O terceiro caso, meu caro Delcídio Amaral, que é uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, é exatamente a questão da competitividade empresarial nos mercados, tanto no mercado interno quanto no mercado de fora. Ora, Teomário, num momento de crise como esse, mais dólar em alto, o governo devia selecionar quais as empresas nós teríamos que incentivar, meu caro Medeiros, para participar desse jogo mundial. Eram duas oportunidades nós ganhávamos. 2 oportunidades. Primeiro, a gente botava nossas empresas nesse cenário internacional. E segundo, que a gente botava dólar para dentro, de lá para cá. Dólar vindo através, inclusive, da saída daquilo que a gente produz. E produz com muita sapiência. Essa é uma disputa que todo mundo, meu caro Teomário, faz no mundo por cabeças brasileiras. Uma das figuras mais importantes do mundo de TI
é brasileiro. É o segundo homem na escala hierárquica de uma das empresas mais importantes de tecnologia do mundo. Você vai na Qualcomm, que desenvolve tecnologia todo dia, os principais caras de desenvolvimento são brasileiros. E aqui eu declino os nomes, para todo mundo saber. Nós vamos na Intel, tá lá cheio de gente daqui. Na área, inclusive, que agora está bombando essa área, inclusive, de produção cultural, principalmente no que diz respeito depois da lei do cabo, que, aliás, Delcídio, eu mesmo apanhei pra caramba. Eu sou um dos autores dessa nova lei lá na Câmara dos Deputados e fui relator aqui no Senado. A Sky fez uma propaganda contra a gente o tempo inteiro dizendo: querem tirar o seu direito de escolha. O que nós queríamos no projeto era aumentar a nossa capacidade de produção, exatamente usando o nosso conhecimento. Os grandes caras, Delcídio, da chamada animação mundial, os softwares dessa área são produzidos por brasileiros. O principal software no mundo de TV digital foi produzido numa parceria entre diversas universidades brasileiras, o nosso Ginga. É o middleware mais importante que tem no mundo. Aliás, é o único vigorando no mundo hoje. Foi produzido a duras penas pela nossa turma das universidades, sem recurso e com zero de participação de empresas. Portanto, esse aspecto é importante. A gente dá competitividade às nossas empresas. Ora, nós queremos players mundiais para disputar o mercado internacional. Agora nós vamos disputar com que competitividade? Os caras lá inovando, como diz o outro, até o teto. E a gente aqui ainda rasteiro no chão. Então, portanto, não tem. Isso é fator decisivo de preço de produto e de qualidade de produto. Então, portanto, esse é um aspecto fundamental no projeto. E os dois últimos pontos para eu encerrar, meu caro Delcídio, eu acho que aí é uma questão fundamental. É a gente começar a mexer com procedimentos mais simples. Simplificar o processo de gestão, principalmente nos projetos de inovação, ciência e tecnologia. Portanto, essa coisa de adoção de controles para o resultado na sua avaliação, você ter agilidade, é isso, meu caro Ivo, que nós estamos querendo fazer também nos processos de avaliação, quando a gente trata da questão da pesquisa clínica. Até queremos eliminar a etapa, não queremos o processo, romper a ética, mas nós queremos agilizar os processos, é isso o drama. Tem que ter avaliação. Mas será que não dá para a gente fazer essa avaliação num tempo mais curto? Para exatamente salvar vidas? Esse aqui é o drama. E por último, essa coisa da utilização do poder de compra do Estado com fomento à inovação. Eu fiz, meu caro Hélio e Telmário, em 1999 eu fiz um projeto provocativo para mexer nessa questão de poder de compra do Estado. Foi quando a gente abriu o debate no Brasil sobre a questão de utilização de software livre. Software livre não é software gratuito. Software livre é software sem o controle do chamado código-fonte. É eu lhe entregar um software, Jorge, e lhe entregar a receita. É você comprar um bolo e ter a oportunidade de saber qual é a receita. Se você quiser produzir um bolo igual a esse, botando pimenta ou fazendo o que você quiser, é problema seu. É isso que garante a segurança, a qualidade e a boa operação e interação de um software. É eu poder, inclusive, acompanhar as modificações. Eu fiz isso, inclusive, baseado na experiência que partiu ali do Linux, na Finlândia. Eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, a universidade, estive lá, e fiz a provocação botando poder de compra, Jorge. Na época eu fiz um projeto que eu sabia que nunca ia ser votado. Aliás, meu projeto nunca foi votado até hoje, está na Câmara dos Deputados. Eu disse assim, a obrigatoriedade de aquisição de software livre pela esfera pública. Aí todo mundo dizia, era inconstitucional. Disse, embora. Depois eu tomei a seguinte decisão, peguei um vereador em cada capital no Brasil, Lira, e entreguei uma cópia do projeto, disse, apresente isso aí, meu irmão, para a gente provocar o debate. Fiz isso nas assembleias. Recife foi a primeira cidade brasileira a aprovar esse projeto. Nós temos uma então, agenda portanto, longa na CAI. o poder de compra dessa questão é decisivo. É nessa hora que o Estado exerce o seu poder de compra para determinar, inclusive, um volume de investimento, para priorizar o incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. É nessa hora que, usando esses recursos, a União ajuda consideravelmente a dar competitividade às nossas empresas e aí sim patrocinar de uma vez por todas uma revolução na área da ciência e tecnologia. Então, portanto, por isso, Jorge, é que eu aceitei o desafio até de abrir mão das emendas para a gente tentar ganhar
no tempo, ganhar na possibilidade do governo sancionar essa matéria, mas mais ainda, do governo pôr em prática imediatamente esses 5 conceitos que vêm com esse projeto ora apresentado. Era isso.